A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma palavra de reflexão para os nossos irmãos em Cristo aqui da página Meditações Cristãs e também para o meu canal do YouTube. E nós vamos falar acerca do nascimento de Jesus. Eu quero, em breves palavras, falar acerca do nascimento de Jesus e a comemoração do Natal para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, eu preciso ler alguns versículos. Eu vou ler no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa passagem que Mateus, o Evangelho de capítulo 1 de Mateus, começa falando acerca da genealogia de Jesus Cristo e fala aqui acerca do seu nascimento, Maria era uma jovem e José, e eles estavam prometidos, Maria estava prometida para José. E seguindo a tradição judaica, existia toda uma programação, existia todo um segmento daquela época, sabe? Os noivados eram como se fosse um contrato mesmo, sabe? E ela estava comprometida, ela estava desposada, ou seja, ela já estava comprometida, estava noiva de José. E lá no Evangelho de Lucas, quando o anjo aparece a Maria e diz: agraciada és tu entre as mulheres, e disse para ela que ela iria conceber um filho, e ela inocentemente, ela pergunta: mas como, se eu não conheço homem algum, nunca me deitei com homem, como? E o anjo falou: é o Espírito Santo. E Maria foi obediente à voz do Senhor, sabe? Creio que os irmãos conhecem bem essa história, mas eu quero falar acerca dos pais de Jesus aqui na terra, Maria e José. Que missão gloriosa, que missão divina, sabe? E quando ela dá notícia para José de que ela estava grávida, mas que era do Espírito Santo, ele falou: mas como você está grávida? E no primeiro momento, quando ela revela a gravidez, mas que ela diz que foi o Espírito Santo, que ela recebeu a visitação de um anjo, uma teofania, o anjo apareceu para Maria, sabe? E ela foi extremamente obediente à voz do Senhor. Imagino que temorosa, querido, porque isso aqui ainda era na dispensação da lei, sabe, da lei mosaica. E se uma mulher aparecesse grávida antes do casamento, era considerado adultério, e havia uma sentença para a mulher que fosse pega em adultério, que era o apedrejamento. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, Maria, ela foi obediente à voz do anjo do Senhor, que disse que ela iria conceber um filho, sabe? E se continuarmos lendo, é interessante dizer que o anjo apareceu a Maria, mas
José, ele queria deixar ela secretamente, ele não queria expor, ele não queria difamar Maria, sabe? Ele não queria expor, ele queria secretamente, às escondidas, deixar ela, sabe? Ele não ia levar aquilo adiante porque ele falou, não vou assumir um filho que não é meu. Mas aqui no 20 diz, enquanto ponderava nessas coisas, lhe apareceu um sonho, né? Então ele estava, a palavra diz que ele ponderava, que ele pensava acerca disso. E eu quero já, com base nessa palavra, te dizer que quando nós nos encontramos na posição de justo diante do Senhor, Ele é um Deus de confirmação, é um Deus que testifica. O anjo apareceu para Maria, disse que ela conceberia luz a um filho, e da mesma forma, em sonho, uma revelação divina, o anjo falou: não temos por tomar Maria por sua esposa, por, sabe, confirmar, por casar com ela, porque o que ela está sendo gerado nela foi do Espírito Santo. Entende? Há uma confirmação. Ei, você, moça cristã, moço, jovem cristão, que estão orando por um casamento no Senhor, o Senhor, ele testifica, ele confirma, sabe? Quando nós temos uma ligação com o Senhor, ele testifica no nosso espírito, ele nos revela. Se for necessário, o Senhor vai se revelar através, sim, de um sonho, sabe? Uma revelação divina, e principalmente a principal revelação, ela vem da palavra de Deus. E ali ele ponderava, ele estava pensando, ele devia estar maquinando, amanhã eu vou sair secretamente, eu não posso me casar com ela, ela está grávida e eu não sou o pai biológico dessa criança. Mas o anjo apareceu e ele deu ouvido à voz do anjo, ele casou-se com Maria, sabe? Naquele tempo a celebração de um casamento era a coisa mais linda, era um cortejo, durava dias. E eles, aí vamos continuar lendo, e ele disse tudo, diz que o nome dele seria Jesus, que ele seria o salvador do seu povo, sabe, que ele iria perdoar os pecados de muitos, mas eles estavam grande de um desafio, porque não era uma criança comum, eles tiveram a missão, a incumbência de criar o Salvador, o remidor, aquele que iria salvar o mundo, não só salvar Jerusalém, mas os gentios, o mundo, sabe? E eu e você estamos inclusos nesse pacote, eu e você estamos inclusos, sabe? E diz aqui, ó, olha a palavra de Deus aqui no versículo 23, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado por nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, ele veio 100% homem, 100% Deus, Deus conosco, sabe? Nesse tempo, querido, aqueles os discípulos, as pessoas que estavam ali, que vinham os milagres, que presenciavam os milagres de Jesus, foram, sabe, muito privilegiados de ter ali o próprio Deus em pessoa, encarnado no meio deles, operando milagres, prodígios e maravilhas. E é por isso que eu e você temos a chance, sabe, de comemorar o Natal, sabe? É uma época do ano, embora Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, né? Jesus, ele, como judeu, o calendário judaico é diferente do nosso, mas isso não impede que comemoremos essa data, sabe? Que celebramos a data do nascimento do menino Jesus, aquele que veio para libertar os cativos, aquele que veio para dar vida, sabe? E é uma época onde nós ficamos mais sensíveis, é uma época que traz pra gente uma reflexão, sabe? Por vezes nós tivemos situações difíceis, fomos magoados, traídos, o que for, mas essa época do ano é uma época que ela traz esperança para a humanidade num todo. É a época onde a gente fica mais sensível à voz de Deus, onde a gente para analisar,
sabe, como foi de janeiro até dezembro, tudo que eu e você passamos. E nós estamos aqui diante dessa palavra acerca do nascimento do menino Jesus, acerca da comemoração do Natal. Sabe, Natal para nós cristãos é o nascimento de Cristo, é nos recordarmos que ele nasceu, que ele padeceu, que ele sofreu, que ele foi morto, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos vida, nós temos o pão da vida, que é o Senhor Jesus, nós temos a palavra de Deus. É uma época que faz a gente pensar em tudo, em todos de um modo geral, sabe? É uma época que nós ficamos emotivos, ficamos emocionados, queremos reunir a família, queremos ligar para aquele parente que está longe, queremos nos reconciliar com pessoas que ferimos, porque nós ferimos pessoas, porque quem é ferido fere. Mas quando você está diante dessa palavra, diante do nascimento do menino Jesus, faz a gente pensar e recordar como somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Mas o menino Jesus nasceu, Deus conosco, e Ele quer que você tenha vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer te tirar de todas as prisões, Ele quer que você tenha uma vida, sabe, plena no Senhor, sabe? Então eu quero deixar essa palavra de reflexão, sabe? Medite no Evangelho de Lucas, medite na palavra de Deus, que possamos celebrar o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Alegre-se, querido, porque Ele veio